Meu doce Pai espiritual, São Padre Pio de Pietrelcina, intercedei pelo meu impossível. Reze conosco a oração inicial da novena em honra e louvor a São Padre Pio. Puríssimo São Pio de Pietrelcina, tu que quiseste muito bem aos teus filhos espirituais, muitos dos teus filhos têm sido comprados por ti com o preço do teu sangue. Também nos concedes a nós que não te conhecemos pessoalmente, de considerarmos como teus filhos espirituais. Com tua paternal proteção, com tua santa orientação, com a força que conseguiras para os outros filhos de Deus, podermos, no momento da morte, encontrar-te na porta do paraíso, esperando a nossa chegada. Meditação. Se me fosse possível, queria conseguir de Deus somente uma coisa, que me dissesse, vá para o paraíso. Queria conseguir essa graça. Senhor, não me deixe ir ao paraíso até que o último dos meus filhos, a última das pessoas que me foram confiadas, tenham entrado antes que eu. Essa palavra confiada, nós vamos substituir para as pessoas que eu pastoreei, que Padre Pio pastoreou o seu tempo que ele esteve aqui conosco. Irmãos e irmãs, paz e bem a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que alegria ter vocês conosco. Nós sabemos que a Igreja de Cristo, quando ela iniciou lá no Calvário, estava João, Maria, sua mãe e Maria Madalena. E você percebe que Jesus, quando ele veio, ele nasceu por meio de Maria. E nasceu de uma família. Depois que Jesus começou a sua vida pública, ele começou a chamar os seus apóstolos. João, Pedro, Tiago, e assim foi. Ele foi chamando e Jesus andou em comunidade. E depois Jesus envia de 2 a 2. Irmãos e irmãs, você percebe que a nossa igreja ela é perfeita, santa, imaculada. O padre, a gente muitas das vezes acha que o padre anda só. Não. Existe um conselho pastoral que reúne todos os coordenadores de pastorais e coordenadores de comunidade, reunir com o sacerdote. Então o padre nunca anda só. E depois existe o bispo, que existe o conselho diocesano, o conselho de todos os padres e coordenadores de pastorais diocesana, que reúne com o bispo. E depois existe a reunião com os bispos. Aqui no Brasil é a CNBB, os bispos se reúnem para definir, tomar decisões. E então você percebe que a igreja ela não anda só. Não. Quando nós buscamos fazer algo sozinho, sem pensar, a gente muitas vezes quebramos a cara. Muitas vezes nós erramos. E assim foi Padre Pio. Ele buscou a pastorear, mas Padre Pio também era pastoreado. Ele tinha seu confessor e tinha seu diretor espiritual. Exatamente. Mesmo sendo santo aqui na terra, Padre Pio tinha o seu confessor e o seu diretor espiritual. E ele pastoreava ovelhas. Ele pastoreava seus filhos espirituais. Para que, Enio? Qual é a finalidade de um pastoreamento? É que nós, muitas das vezes, lemos a palavra de Deus e achamos o evangelho e encaixamos na nossa vida e achamos que a nossa vida tá boa, tá perfeita, eu vou pro céu, vou pro paraíso. Mas o diretor espiritual, ele vai nos pastorear e fala: não, filho, filha, ó, aqui precisa revisar, você tá mais ou menos, você precisa corrigir aqui. Esse é um defeito seu de caráter, esse é um pecado, você precisa corrigir, confessar, para você estar de graça. Então o diretor, ele vai te ajudar, ele vai te pastorear. Essa é a função
do pai espiritual, do diretor espiritual. Nós precisamos sempre ter um diretor espiritual. Até nós aqui no nosso projeto, eu não ando só. Eu ando com a minha mãe e ando também com o Edinaldo. Nós somos uma família. Nós somos amigos, nós somos uma comunidade. E eu tenho o meu pároco. O meu pároco, eu busco ele para me confessar. E no final da confissão, sempre, normalmente, o padre sempre dá uma direção espiritual. E aí ele entra em um diálogo comigo. Procura, a gente tenta repassar para ele como é que tá a nossa vida, se eu estou rezando, se eu não estou rezando, o que eu estou fazendo durante o dia, o que eu tenho buscado de penitência, jejum, sacrifício. Então, é um momento de pastoreamento de ovelha. Eu confesso para você que do dia que eu busquei ter um diretor espiritual, esse diretor espiritual é o meu confessor, e eu confesso o meu pecado para que eu possa nunca mais voltar lá a pecar. Do dia que eu busquei ter um diretor espiritual, um só confessor, a minha vida mudou. Claro. Por que, Wênio? Porque quando eu confesso com um com outro, pelo que o padre não sabe que eu já estou pecando aquele pecado inúmeras vezes, ele vai dar uma direção espiritual para mim e vai me dar uma penitência e pronto, agora eu caí de novo, então tanto faz. O padre não, que eu confesso sempre, vai falar: não, filho, filha, você precisa reagir, você precisa fugir da ocasião de pecado. Não pode continuar desse jeito. Você está brincando com sua fé. Então o padre vai te direcionar, vai te pastorear. Nós sabemos que o dia que Tomé se afastou da igreja, ele fez besteira. Ele começou agora a duvidar de Cristo. Ele falou: eu só creio se eu tocar em suas chagas. Olha pra você ver. Nós muitas vezes estamos assim. Eu só creio se eu ver milagres, se eu ver prodígios, se eu ver libertação. E é por isso que Padre Pio fez, meus irmãos, a sua disciplina espiritual. Ele falou, que você faça um exame de consciência 2 vezes durante o dia. Que você leia livros bons. Que você, for possível, comungue todo dia, diariamente. Que você confesse pelo menos uma vez por semana. Essa é a disciplina espiritual do Santo Padre Pio. Que Padre Pio deixou para seus filhos espirituais buscar imitar, buscar viver isso durante a sua vida. E nós precisamos, meus irmãos, Padre Pio quer nos pastorear. Então nós precisamos olhar para os seus ensinamentos, suas catequeses, e a partir de hoje aceitar os seus direcionamentos. Vamos tomar cuidado, senão nós vamos ser como mais um Tomé. Um Tomé que, mesmo tendo andado com Cristo, muito tempo, daqui uns dias vamos começar a duvidar. Toma cuidado, senão nós vamos apostatar a nossa própria fé. Toma cuidado. Quantas vezes a gente encontra o irmão, não precisa ir para a igreja, na minha casa eu rezo. Tá bom, você diz que se reza, e eu pergunto pra você, você consegue rezar quantos dias? Um dia sim, um dia não. Mas quando você vai na igreja, você reza com frequência. A igreja nos convida a rezar. E aí nós vamos rezar. A igreja nós vamos nos abastecer. Nós vamos nos encher de Deus. Será que no seu quarto, na sua casa, você tem enchido da ação extraordinária de Deus? Padre Pio quer nos pastorear. E ele dizia que nós devemos comungar todo dia. Olha pra você ver. Nos alimentar do Senhor. Nos fazer um grande exame de consciência. É o convite que eu faço para cada um de nós. A partir de hoje, você, tanto eu, buscar um sacerdote, buscar um diretor espiritual para ser pastoreado.
porque o santo quer nos pastorear. Irmãos e irmãs, Padre Pio queria o bem do filho, dos seus filhos espirituais. E é isso que a igreja quer, o nosso bem. Ele quer o nosso bem. É como nossa mãe quer o nosso bem. Não fique achando, o padre só fica querendo olhar o meu pecado, o meu defeito. Não. O padre quer te levar pro céu, pro paraíso. Não tenha medo, tenha vergonha. Busque um sacerdote, busque um confessor espiritual. Busque um diretor espiritual para sua vida. Preste atenção nesse relato, nós vamos ler. Foi retirado do nosso site. Se você depois quiser ver, está na descrição desse vídeo. Preste atenção, por favor. Olha o que aconteceu com o filho espiritual de Padre Pio. Parto para San Giovanni Rotondo com um amigo que está empregado na embaixada americana em Roma. Quero ter alguns dias de absoluto repouso. Eu e meu amigo concordamos em fazer alguns passeios na região de Gargano, divertir-nos um pouco e deixar de lado a missa matutina do padre, porque exige muito sacrifício. Meu amigo leva consigo algumas caixinhas cheias de toda espécie de víveres, enlatados de carne, de peixe, de verdura, café, cerveja, etc. Partimos triunfantes para San Giovanni Rotondo, mas em Foggia nos roubam as 3 caixinhas de víveres. Em San Giovanni Rotondo entramos no lugarzinho para comer algo e sou tomado de fortes cólicas intestinais. Ao entardecer de volta à pensão, encontro meu quarto e minha cama ocupados, pois são muitos os peregrinos. Vários dormem no chão, nos corredores. Não sabendo onde ir, encontro um lugar na cozinha, onde, visto faltarem cadeiras, permaneço de pé a noite inteira. Acometido de forte febre, tenho de ficar 3 dias de cama. Voltarei a Roma sem ter podido aproximar-me do padre. Que lição dada pelo padre a quem vai a San Giovanni Rotondo para fazer festinhas.